Uma outra ferramenta um outro ponto que nos apoiou bastante foi em relação ao suporte. Então, das diversas ferramentas que nós tínhamos no mercado, a gente procurou uma que pudesse nos apoiar, até porque o GPA é uma grande empresa, como toda empresa a gente tem alguns problemas, mas o nível de complexidade pode aumentar muito se a gente tiver um suporte, por exemplo, que não atende, que é fora do Brasil, fora do país, né? Um suporte só em inglês, enfim, isso ia ser um fator que ia dificultar. Se a gente tivesse que fazer um tipo de customização, isso poderia ser também um impacto, né? Então, aqui a gente já foi olhando com um pouquinho mais de carinho para a solução da senha segura junto com a África, né? Então, vou chamar de tríade aí, porque a gente está falando de segurança da informação, mas aqui no caso foi o GPA África e a senha segura. Então a gente tinha que ter uma relação muito boa, né, com os parceiros que a gente estava contratando. Então isso foi comprometimento, toda a parte de integração que a gente ia fazer, customização, isso contou bastante, tá? Legal. Bom, dando continuidade aqui, um outro fator que eu mencionei, eu não mencionei, na verdade, mas é o ambiente mainframe, né? Para uma empresa de 70 anos, como o GPA tem, a gente ainda tem mainframe lá. E é um mundo meio obscuro, é complicado, né? Quando a gente fala de mainframe, vou dar um exemplo aqui, quando a gente fala de restrição em mainframe, a gente está falando de conceder acesso. Então, dentro da árvore de acesso do mainframe é complicado, né? E a gente precisava simplificar isso, porque toda vez que vem compliance, vem auditoria, vem a SOX ou vem uma auditoria externa, a gente esbarra nesse ponto de mainframe e é um ponto de dor muito grande. Então a gente pensou, vamos aproveitar levantar quais são os nossos pontos de dores, vamos buscar uma solução do mercado que nos atenda e aí sim a gente consegue inclusive endereçar esse ponto para facilitar a nossa vida, né? Então o mainframe carece de documentação, carece de governança de acessos, mas com a solução de cofre a gente conseguiu endereçar isso, né? Isso é bacana porque hoje controles internos, o pessoal vem lá, tem um relatório, todos os usuários de mainframe atrelados com os usuários de domínio, enfim, a gente tem de maneira muito simples, a gente consegue extrair e provar valor para a área de negócio, né? Uma coisa que foi interessante dessa parte do mainframe, na época o Cássio ainda não estava no GPA, foi logo no começo do projeto. Esse ambiente todo ele foi customizado especificamente para esse projeto. Ele não era algo que estava com o padrão, tiveram várias coisas que fugiam do escopo padrão de um mainframe dentro do ambiente deles. Então a gente passou todo um período, foram 10 dias de implantação, somente customizando o ambiente, porque eles tinham um mainframe, em cima do mainframe eles tinham uma outra camada de network security, que tinha uma outra camada de segurança em cima, então a gente teve que fazer toda essa customização para conseguir adequar esse ambiente, para que eles conseguissem ter essa utilização sem nenhum tipo de problema na ferramenta. Que foi um grande avanço tanto para a senha segura quanto para o GPA também, porque eles conseguiram endereçar esse problema que para eles era uma dor muito grande e a senha segura também conseguiu evoluir mais um pedaço da aplicação deles. Legal, obrigado, Matheus. Pessoal, para endereçar esse ambiente complexo que a gente está comentando aqui, que o Matheus mencionou muito bem, não dá para virar chave de uma hora para outra, né? Então a gente se preocupou também com isso. Quantos usuários de mainframe nós temos no ambiente hoje? Então fizemos um mapeamento, dividimos por gerência a nível organizacional e a gente promoveu, né, uma capacitação para essas pessoas. Então dividimos em 12 turmas, fizemos treinamentos internos e também o treinamento externo com o oficial da ferramenta para a gente conseguir utilizar isso. Então hoje nós temos aí aproximadamente 300 usuários de sustentação de mainframe, tá? No case aqui do GPA, no caso, a gente optou por colocar no cofre somente usuários que fazem a sustentação do ambiente, usuários de TI mesmo. Não faz o menor sentido colocar outros para a nossa realidade, tá? Então, um outro ponto que eu mencionei, que casou muito bem, foi a própria controladoria. O Casino hoje é uma empresa francesa que é controladora do grupo GPA, né? E a gente tinha
alguns gaps que deveriam ser endereçados, algumas melhorias, na verdade, que deveriam ser endereçados, inclusive relacionado ao ambiente mainframe. A SOX, toda vez que chegava lá no GPA, era o mesmo dilema, né? Corre para cá, corre para lá, enfim, e agora a gente consegue ter essa visibilidade. Então, isso tudo foi levado em consideração quando a gente optou pela ferramenta Senha Segura. Dentro do nosso escopo, então, eu foquei aqui em mainframe, mas nós temos também outras soluções. Servidores, banco de dados, servidores tanto Windows e Linux, enfim, nós temos outras soluções. Mas o principal motivador foram realmente o escopo SOX e a parte de mainframe que carecia de documentação, carecia de gestão, né? Aqui, para vocês entenderem a topologia, o funcionamento da senha segura, aqui não é a topologia do GPA, por questões de segurança não dá para colocar isso, mas essa figura é clássica e vocês podem achar em qualquer material, né? Na verdade, o cofre ele funciona lá no GPA como um proxy, um meio de acesso. Então, o canal de acesso vai mudar, seja em ambiente mainframe, seja em ambiente Windows, ambiente Linux. Eu não faço um RDP direto na minha máquina, eu não abro o put lá para colocar um SSH, eu utilizo a senha segura como meio de acesso. Acredito, não sei se todos vocês já viram o funcionamento da ferramenta, mas é bem legal. E aí a gente consegue integrar com o nosso CIEM. Então a gente usa lá o QRadar, por exemplo, com o CIEM da IBM. Toda a parte de log é direcionada, é centralizada lá no nosso CIEM. A autenticação na ferramenta está integrada com o Active Directory, padrão, né, para segurança da informação, mas a gente conseguiu atender muito bem. Acho que esse desenho, essa solução é legal, que ela casa com a realidade de praticamente qualquer empresa, né? Tudo que a gente precisa, log, acesso, está tudo ali. Facilita bastante. Esse praticamente é o escopo que a gente tem hoje inserido no cofre, né? A gente tinha até uns dias atrás 196 servidores, focando nos críticos, escopo SOX, os servidores que suportam, né, a infraestrutura das aplicações SOX, que nós somos auditados, e o ambiente mainframe. A gente está estendendo isso para lojas, então são mais de 1000 lojas que o GPA tem. A gente tem um total aí já 1.196 servidores aproximadamente. Tá? Você viu a gravação do SAP lá, via Remote App? Você chegou a fazer? Não. Via Remote. Isso que a gente poderia aproveitar lá, né? A SAP tem as credenciais Star e você precisa ficar olhando lá no Firefighter, né? Mas o Firefighter ele dá o antes e o depois, ele não dá o caminho que foi feito, né? É uma das funcionalidades que a gente poderia subir lá, pedir o apoio do Matheus. E aí, quando ele entrar com um usuário Star, a gente abre via Remote App lá e grava a sessão do SAP também. Legal, a gente pode colocar isso no roadmap. A gente usa o Remote App e o RDP Gate, né, para outras soluções, mas a gente pode implementar também. Dá para gravar dos usuários Star lá, geralmente é um ponto de auditoria. Legal. Colocar na nossa lista de to-do aí. O que a gente conseguiu de resultado, tá, pessoal, até agora? Então, um pouquinho dos resultados obtidos. Automação de senhas. Isso é legal porque, principalmente no ambiente mainframe, o cara tem um usuário, autenticação proprietária, então tem um usuário lá, cada pessoa tem um usuário diferente do usuário de rede, e isso é um problema porque muitas vezes a gente sabe como são as pessoas, anota no caderno, deixa no papelzinho, no post-it, gaveta, e aí a gente consegue automatizar isso direto na senha segura. A pessoa não sabe mais nem qual que é a senha dela. Ela tem acesso a uma solução, a senha segura, que entrega a sessão do mainframe praticamente aberta. Então, o que o Matheus comentou, né, do Mocha, a gente não precisa mais ter o cliente do Mocha instalado na nossa máquina para logar, colocar o meu usuário de mainframe, minha senha e entregar a sessão. Aqui o cofre faz isso automaticamente, a gente automatizou. Então, ele loga com as credenciais de rede, pelo perfil que está estabelecido para ele, ele vai visualizar apenas o usuário dele. E ele simplesmente clica em iniciar a sessão, como mágica, a sessão é entrega aberta, né? Então é bem interessante. Trilha de auditoria. Então tudo isso facilitou muito a nossa vida, porque principalmente no ambiente mainframe, assim como outros ambientes, o gestor quer saber quem foi a pessoa que fez aquela alteração.
e às vezes carece de log ou até achar o culpado é muito complexo, você perde muito tempo numa possível investigação de incidente. E aqui com a senha segura, né, com a solução, você vai lá extrai um relatório simples, acesso, sessões remotas, está lá todas as sessões que são gravadas. Então você consegue gerar um relatório muito simples, né, e consegue auditar isso muito simples. Além, lógico, da integração com o CIEM. Então até se o administrador da solução alterou um perfil de um grupo lá para o cara sacar a senha, automaticamente vai alertar o meu CIEM de que um parâmetro foi acionado e não deveria, né? Então a gente consegue mapear isso muito bem. A parte de proxy, que a gente já utiliza, conforme eu comentei com vocês. A gravação dos acessos dos usuários. A gravação, eu não me recordo agora qual o tempo de retenção. Não sei se o Matheus se recorda. 90 dias, em backup 1 ano. 90 dias, ou seja, atende perfeitamente a legislação, as melhores práticas de PCI, que pedem, por exemplo, 3 meses online, 1 ano offline, enfim, está aderente a todas as melhores práticas de SI de mercado, né? Isso é só dimensionamento de máquina, né? No caso vocês optaram por isso, mas poderia ser 1 ano dentro do cofre, isso independe, tá? Basicamente, se você subir storage lá, ele vai aumentar o tempo de retenção. Então... e a integração com o CIEM aqui com o QRadar, então esse é praticamente nosso cenário, né? Eu tenho então hoje um controle unificado para diversos ambientes. Eu ganhei também celeridade nas ações, então no atual fluxo, no antigo fluxo de gestão de acessos, acontecia, por exemplo, se uma pessoa pede acesso a um servidor que é Linux, né? A gente está falando só de acesso privilegiado aqui, né? Mas eu tinha um fluxo que eu tinha que enviar esse chamado para um parceiro, pois o parceiro administrava meu parque de máquinas Linux para verificar se concedia ou não esse acesso, né? Então hoje eu sigo o fluxo normal de aprovação, superior imediato, owner da aplicação, só que eu não preciso encaminhar para o parceiro. A própria gestão de acessos do GPA, ela já tem autonomia para conceder o acesso para esse cara, porque a gente trabalha aqui com a integração através de grupos OAD. Então eu posso selecionar um pool de máquinas, um pool de servidores e falar que esse pool de servidores, esse grupo aqui do AD que vai controlar. E a partir daí eu ganho, né, eu consigo acelerar muito o fluxo de gestão de acesso direto no meu time sem colocar uma perna a mais, sem colocar um ponto a mais para que a gente possa conceder o acesso. Então isso é bastante interessante. Automação e rotação de senhas. Além da troca automática de senhas que eu mencionei, eu posso definir uma política lá, e hoje no GPA está assim, 30 dias, mas poderia ser 2 horas. Automaticamente, a cada 30 dias, o próprio cofre bate naquele servidor, naquela aplicação e altera a senha para mim, né? Então, para alguns perfis que nós temos, há também a possibilidade de saque de senha. Então eu consegui, por exemplo, diminuir até a quantidade de domain admins que nós tínhamos no GPA, né? Então é uma dor de cabeça, sempre pega em auditoria e como justificar que o cara precisa de domain admin, por exemplo, no ambiente. Então a gente tem uma conta lá, uma conta funcional, eu consigo delegar que todo esse grupo de pessoas aqui conseguiria usar aquela credencial, e eu habilito a opção do saque. Então sacou a senha, faz o que tem que fazer, eu altero a senha, na verdade, a cada 4 horas após o saque. Então, em decurso, se eu não utilizei a senha, 30 dias ela vai ser trocada automaticamente. Se eu saquei a senha, hoje, depois de 4 horas, automaticamente ela expira e tem uma nova, né? Então, eu tenho a opção de trabalhar com o saque ou sem o saque de senha. Isso é bem interessante. A gente usa das duas formas lá, né? Rastreabilidade, documentação, SOCs, auditoria, controles internos adorou a solução, né? Controles internos nos procura sempre lá para colocar todo ano, e sempre que entra algo novo, eles nos procuram para adicionar no escopo do cofre. Então, entrou um sistema novo, entrou um sistema que vai ser auditado, já está no roadmap deles para a gente fazer essa implementação e tombar para dentro do cofre, né? Muito bem. Em ganhos financeiros,
A gente não... Confesso que a gente não estimou ainda, a gente não está nesse nível para passar financeiramente qual foi o ganho, mas operacionalmente falando, viabilizou muito, né? Vale a pena. Acho que é o próximo to-do nosso aí é conseguir converter isso para financeiro. E a gente está num cenário de melhoria constante, lógico, né? A gente já tem muita coisa no nosso ambiente e a gente tem planos, já está implementando, né? Os 1000 servidores de loja eu já até contemplei no slide anterior, a gente já colocou para dentro do cofre. Ambiente de AWS, a gente colocou pelo menos toda a parte de nodes principais, que são as máquinas que permitem eu subir ou baixar uma máquina em cloud, eles já estão sendo gerenciados no cofre também. E a gente pretende expandir isso para ativos de rede. Então, firewalls, roteadores, os ativos de rede que fica lá com TI, com telecom, às vezes pode pegar uma credencial ou outra, né, que pode circular ou que está sendo usada indevidamente, conta genérica ou a conta de administrador do ativo, a gente consegue colocar no cofre. Então esse é o nosso plano aqui, é o que a gente está trabalhando para melhorar agora. Então, além dessas ações que a gente já tem, a gente pretende colocar basicamente o máximo de ativo que a gente puder, inclusive a nível de endpoint, né? A gente pretende limar de vez o que é uma coisa difícil de se ver nas empresas, mas a gente tem, por ser uma empresa desse tamanho, pode ocorrer de hora ou outra a gente ter aí administração de máquinas, aí o desenvolvedor pede para ser admin, ele precisa ser admin de máquina, ele precisa baixar a biblioteca, ele precisa de uma série de coisas que, embora tá na GPO, não é permitido, se acaba colocando em exceção por um período específico. E com a senha segura a gente pretende no futuro deixar uma política onde eu conceda essa exceção temporária e tenha controle do que ele está fazendo, ou do que ele possa realmente utilizar, né? Então eu acabo com esse problema que é recorrente na maioria das empresas. Senhas de aplicação, então hoje a gente está usando mais para infra, servidores, banco de dados, mas é possível utilizar a aplicação. Isso é um ponto que a gente tem no roadmap. Hoje a gente só tem Twitter, Facebook, mais a parte de negócio, né? Toda a parte de comunicação interna lá que usam as mídias sociais, eles já utilizam através do cofre de senhas também, né? Então a gente pretende, isso já mostra um valor para eles, porque para evitar de usar um usuário pessoal, ou se eu tiver alguma conta genérica, se precisar atuar dessa forma, ou quem pichou o site, quem publicou um conteúdo pessoal no perfil profissional. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente tem essa rastreabilidade e já colocou o Twitter e o Facebook lá. Mas a gente pretende agora expandir para soluções, para as aplicações mesmo, né? Mais críticas, né, principalmente. Two Authenticator Factor, né, então duplo fator de autenticação, a gente pretende habilitar para todos os servidores críticos. Então, servidores lá do TEF, por exemplo, faz a transação dos cartões, né? Isso já está, na verdade, mas a gente quer expandir para firewalls, para roteadores, enfim. Para todo servidor, na verdade, deveria ter o duplo fator de autenticação. E essa vai ser a nossa briga, né? A gente vai comprar essa briga lá com a TI, lógico com o apoio do negócio, que se a gente bater de frente com a TI nem sempre funciona, mas quando vem de cima, aí fica mais fácil. Então a gente está expandindo isso aqui legal também já. Pontos distribuídos, inclusão de ativos na rede, e aí também tem um ponto de certificado digital. Hoje toda a parte de certificados digitais não são gerenciados através da solução. Então tem um módulo que a Senha Segura tem. A gente precisa explorar um pouco mais isso, mas está no nosso roadmap para entender e ver como isso poderia nos apoiar também, né? Pessoal, acho que basicamente é isso. Deu para ter um panorama geral do que o GPA tem, onde a gente quer chegar, as dificuldades que a gente passou, principalmente no que tange convencimento da galera usar, não? Então
quando você traz uma solução nova, eu disse, as pessoas sempre ficam com o pé atrás, e aí tem um trabalho muito legal da alta direção, de apoiar, de mostrar, de vir com força, né, controles internos, com regulamentação, e aí as pessoas começam a olhar um pouco diferente. Né? Se você pega nos Champions são os principais players, né, dentro da TI, então quando você consegue o apoio dessas pessoas também, eles começam a enxergar valor e ver que aquele relatório de auditoria que eu preciso, que eu sou cobrado, que eu tenho que ficar correndo atrás, o acesso tá simples, então aqui eu consigo acompanhar o que meu time está fazendo, e aí as pessoas começam a enxergar e facilita bastante, né? Então, acho que é um pouco disso. Desculpa se eu passei batido em algum assunto, mas aí eu quero que vocês me corrijam e por favor, abro para perguntas aí. Você comentou nos slides atrás que você usou senha segura no ambiente de homologação, né, para fazer o controle provavelmente de desenvolvedores. Você podia falar um pouquinho mais como que você fez isso, o que você trouxe de ganho com senha? Na verdade eu passei batido aqui, né? Acho que mostrou no slide, mas eu não comentei. O ambiente de homologação, eu não usei o senha segura para colocar desenvolvedores ou para homologar ferramenta, né? A gente tem um ambiente de homologação que qualquer ativo, qualquer inclusão de ativo que a gente vai fazer no cofre, a gente usa e abusa um pouco desse ambiente, mas seria muita pretensão falar que a gente tem um ambiente de homologação controlado, enquanto que o de produção a gente tem muita coisa para colocar ainda, né? A gente está em fase na Tokio Marine de implementação, né? Pós-implementação. E um medo da equipe de TI é o cofre ficar fora e aí eles perderem acesso aos ativos. Você teve alguma experiência desse tipo do cofre ficar fora? Como que funciona isso? Todo mundo tem esse medo, que a TI mais vai questionar. Como que a gente fez isso? Além dos treinamentos, nos próprios treinamentos para o usuário final, a gente fazia um treinamento um pouco mais técnico, inclusive discutindo a arquitetura da solução. Então a gente trabalha lá com, você vai trabalhar em HA, você vai trabalhar com ativo passivo, coloca um balanceador na frente, se essa subida da contingência vai ser automática ou se vai ser manual. Eu acho que isso tudo tem que ser discutido com o time para dar o conforto para eles e principalmente o suporte. A África, senha segura 24/7. E a TI fica principalmente com o medo do fora do horário, né? Dentro do horário comercial é tranquilo. Então aí é legal colocar um agente de monitoração, coloca no NOC, foi o que a gente fez, né? Vai colocar no NOC lá, a galera começa a acompanhar, as pessoas têm ciência do que está acontecendo e isso dá um conforto bastante grande para o time de infraestrutura, né? Mas foi complicado. Não teve nenhum caso de ter parado assim e aí você bateu a cabeça? Não, depois que a solução estava instável, tranquilo, não teve problema nenhum. No começo a gente estável, né? No começo a gente teve uma instabilidade um pouco maior, mas na fase ainda de configuração. E eram problemas técnicos que foram facilmente sanados, como por exemplo, a gente instala um OVA em cima de uma máquina virtual lá que está no nosso ambiente. E aí as configurações da VM no data center não refletiam a realidade do que a senha segura pedia. Então o disco lá não estava refletindo o disco que deveria. A placa de rede não era a mesma, o sistema operacional estava diferente. Mas isso logo no começo, na instalação, assim, nem eu mencionei porque você perguntou, mas nem valeria a pena, sabe? Depois que a solução firmou, tranquilo, a gente não teve problema nenhum. Hoje a gente tenta segregar ao máximo e deixar as coisas simples. Acho que quando você começa a colocar muita complexidade, fica difícil de gerenciar. Então a gente optou por... Agora a gente não tem perfil. A gente tem assim, o perfil é um só que eu tenho um grupo com um perfil de iniciar a sessão no dispositivo, ele só consegue ver esses devices aqui. Esse segundo grupo tem o mesmo perfil daquele, só que ele só consegue enxergar outros dispositivos. Então a gente tem muita segregação do que as pessoas podem visualizar, mas o perfil basicamente é o mesmo, né? Então a gente tem aí 3 perfis basicamente, né? O perfil de administrador, o perfil de uma pessoa que consegue sacar senha e o perfil normal de usuário segregado em na visão de vários ativos. Mais alguém? Não? Vou passar aqui para o Matheus. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, se alguém quiser conhecer um pouco mais da ferramenta, quiser conversar um pouco melhor, vocês podem falar comigo, a gente pode agendar uma demo. Eu reconheço algumas pessoas que já estão em POC,
pessoal da Tóquio acabou de terminar a implantação, então se você quiser conversar um pouquinho mais, o Nelson é o diretor da Senha Segura, se vocês quiserem conversar com ele um pouco melhor também, fiquem à vontade, tá? E qualquer coisa pode vir falar comigo, a gente marca uma agenda, a gente marca uma demo, marca uma reunião e conversa um pouquinho melhor, tá bom? Obrigado a todos.